Eu tenho uma proposta para vocês. E vou dizer qual é a proposta. E por que a proposta. Eu estou aqui para fazer para vocês o que geralmente se faz, que é contar sobre uma companhia que vocês ainda não viram, que vocês vão ver. Então, eu, digamos, seria a apresentadora, né? Está aqui você, está aqui a companhia, muito prazer, tal, tal. Então, eu estou aqui para isso. Eu não vou fazer isso. E vou dizer para vocês por que eu não vou fazer isso. Porque eu escrevo sobre cena faz muito tempo. Vocês estão vendo, né? Faz muito tempo que eu escrevo sobre cena. Já sou bem velha. Sou tipo uma dinossauro mesmo, assim, na crítica de dança. Morreu todo mundo, só falta eu, da minha geração. Verdade. Pode ver, historicamente é isso mesmo. Quem todo mundo começou junto, já só está faltando eu para acabar essa fase, de quem começou lá nos anos 70. Então, faz muito tempo que eu lido com cena, e uma das grandes preocupações de todo mundo que lida com espetáculos ao vivo é justamente comunicação do que acontece aqui com a gente que está sentada aí. Essa é a primeira preocupação. Antes mesmo de ter essa preocupação, que virou uma preocupação de responsabilidade, de inclusão, de formação de público, esses nomes todos aí, que são um pouco mais recentes, mas isso já faz muito tempo que todo mundo que está envolvido com o fazer da arte está preocupado com comunicação, né? E esse papel, que é o papel de alguém que tem a palavra sagrada, o que não tem, está esperando a revelação, eu já desacredito desse papel. Porque não adianta nada a gente ficar lendo Foucault, que fica falando em discurso de poder, sabe? E a gente continua fazendo a mesma coisa. Então, a proposta é outra. A gente fazer uma outra coisa que não seja... Eu não vou contar para vocês que companhia é essa. Olha, sabe por que eu não vou contar que companhia é essa? Porque eu não poderia contar que companhia é essa. Eu só poderia contar que companhia é essa na minha percepção. Só isso que eu poderia contar para vocês. Então, eu tenho a impressão que a gente pode fazer alguma coisa de construir junto em cima de certas informações, sobretudo porque nós, hoje, todos somos da turma conectada. E a gente sabe onde buscar informação. Você pode, a qualquer momento da sua vida, descobrir tudo o que você quiser sobre essa companhia, se te interessar. Se tiver um tempo aí na sua vida para isso. Você dá uma googada básica, vai lá no site dos fofinhos, descobre tudo que você quiser, ainda vê um monte de pedacinhos no YouTube, já deu para você fazer uma certa introdução. Então, essa cultura que a gente tem, que é a cultura do pedacinho, da informação que a gente busca sozinho, faz alguma coisa interessante com a gente. Interessante por um lado, desinteressante por outro, como tudo na vida, né? Um pedaço bom para cá, um pedaço não bom para lá. O pedaço bom é que essas informações estão disponíveis. As pessoas que estudam comunicação hoje, elas têm uma certa aderência a esse tipo de pensamento que é, por conta dessa facilidade de acesso, que também é média, essa facilidade de acesso, que é uma facilidade de acesso para várias pré-condições. Vocês sabem que, no Brasil, um pouquinho menos da metade da população já está conectada. Um pouquinho menos da metade. Então, nós somos já privilegiados, porque a gente tem luz em casa, dinheiro para pagar a banda larga, computador pessoal. Então, não é todo mundo, mas dessa metade, um pouco menos, que está conectado, eu imagino que vocês pertençam a essa metade. Então, quem está nessa metade aqui, o pessoal que estuda comunicação, tem chamado a atenção para o seguinte: a gente não precisa mais ficar guardando muita coisa, porque tem onde deixar essa informação que fica disponível para você. Eu acho que vocês todos já têm essa experiência de tentar lembrar o número de telefone, digamos, da sua mãe, e que você já não lembra mais, porque ela deve estar lá nos favoritos, né? Pode estar lá nos favoritos. Então, de repente, você... Porque falta hábito de
precisar desse recurso de ficar lembrando. Para quem tem interesse, até tem um livro muito bacana de um desses caras dessa área da comunicação que estuda esse fenômeno que se chama delete, deletar, que explica aqui que coisa interessante que é precisar esquecer para poder lembrar, porque não tem espaço RAM aqui no cérebro, precisa esquecer para poder lembrar. Então, como essas informações estão disponíveis, a gente pode ir atrás delas, talvez a gente tenha alguma coisa mais interessante para fazer aqui em conjunto que não está no YouTube, que não está disponível no Google. Talvez a gente tenha alguma coisa mais interessante para fazer. E essa é que é a minha proposta. Por isso que eu não farei, peço desculpas ao Thor, eu não farei a encomenda, que é ser a tradutora para vocês do MTPA, porque eu não acredito nesse papel. Não. Não, né? Quer falar sobre uma coisa que vocês ainda não viram. Né? Vocês ainda não viram. Se vocês tivessem visto, a gente podia já partir das percepções aí. Vocês ainda não viram. Vocês já viram? Vocês já conhecem a companhia? Espera só um minuto que eu quero um lenço. Alguém conhece a companhia? Alguém já viu? Não? Espera aí. Não vou mostrar a companhia, não. A companhia não está aqui, não. Eu quero só um lencinho. Não é cópia de companhia? É. Cadê? Ah, não, está aqui sim, peraí. Tá. Bom, não achando meu lenço de papel, vai dar. Você quer? Já achei aqui um lenço de pano, das antigas. Então, a proposta é a gente fazer alguma outra coisa, que é refletir sobre isso, refletir sobre essa questão, que é a questão do nosso contato com obra de arte. Nosso contato hoje com obra de arte, mediado por tudo isso, por todas essas informações que são disponíveis hoje. O que isso tem feito com a gente? O que está acontecendo com a gente, em termos de corpo, com tanta mediação de dispositivo tecnológico ao lidar com obra de arte? Porque a proposta é a gente pensar o seguinte: não dá para a gente imaginar que a gente vê hoje nada como a gente via. Não estou falando 50 anos atrás, estou falando 5, como a gente via 5 anos atrás. A gente não vê mais do mesmo jeito. E não é porque você ficou mais esperto, porque você entrou na universidade, porque você fez pós-graduação, porque você defendeu. Não é por isso, não. É porque você está vivo. Você está vivo, você está em contato com, quer queira, quer não queira, um monte de informações que vêm de uma coisa que se chama, por falta de um nome melhor, mas esse nome é péssimo, cultura digital. Nome péssimo. Mas, para a gente poder saber mais ou menos do que se trata, vamos começar com ele, que é esse mundo no qual a gente vive, mediado por todos esses dispositivos aí, de mobilidade, de conectividade em tempo real, etc., etc. Aconteceu alguma coisa com o corpo da gente. Eu estou escrevendo um artigo, estou até com um livro aqui interessante, que é, acabei de pegar, não era para mostrar para vocês, não, mas como eu peguei aqui, mostrar para vocês como tem coisa muito interessante. Esse livro aqui, por exemplo, disse assim: o software takes command. Quem manda na gente, na nossa percepção, agora, é uma coisa que chama software. Não é só ele, não, o Lev Manovich, que está escrevendo sobre isso. Montanha de gente, montanha de gente. Para que isso nos interessa? Porque é o seguinte: na medida em que cada um de nós começou a usar esses dispositivos, o computador e tudo o que foi virando esse negócio chamado computador, à medida que a gente começou a fazer isso, as trocas com o nosso corpo, o jeito da gente começar a usar isso, e hoje aconteceu alguma coisa fundamental com a gente, fundamental com cada um de nós, que é uma habilidade de tomar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Porque eu duvido que na tela de vocês tenha uma coisa só. Conheço nenhuma, eu não conheço vocês, não conheço o computador de vocês. Duvido que, se eu abrir assim, só tem uma informação lá. Porque todos nós estamos já muito habituados a responde uma coisa aqui, manda uma mensagem e guarda isso nessa caixa aqui.
A gente foi ficando craque nisso. Só que quando você vai ficando craque nisso, você não fica craque nisso na tela do computador. Você fica craque nisso. E quando você vai ver arte, você está craque nisso. Essa é a sua percepção do mundo. Que é do quê? Velocidade, simultaneidade, ubiquidade. Um monte de coisas que para a gente já são lugar comum, a gente não pensa nisso, não existe mais isso, já faz parte. Só que como faz parte, e você não tem dois corpinhos, um só, é com esse que você vai no museu, é com esse que você senta para ver o MTPA, é com esse que você está aí me ouvindo, é com esse que você penteia o cabelo. É com esse. Então, o que está acontecendo aí está acontecendo para todas as instâncias onde você vive. E isso tem modificado muito a nossa vida offline, a nossa vida fora do computador, a ponto de hoje ser muito difícil da gente dizer que tem uma separação entre on e offline. Muito difícil, porque os nossos comportamentos offline, no que se chamava offline antigamente, quando você não está na tela, eles são muito parecidos com os comportamentos treinados online, porque a gente fica muitas horas. E tudo que você faz muitas horas, todos os dias da sua vida, significa o quê? Treinamento. Está ali treinando. Porque a gente repete todo dia, horas e horas. Isso é igual se formar em balé clássico. Fica lá 8 anos, 6 horas por dia. Aí você diz, demora muito tempo. É formar em medicina. Demora, mas a gente tem já, quantos cursos de medicina a gente já tem contabilizando as horas no computador? Muitos. Dependendo da idade, muitos. Porque você está lá muitas horas, todos os dias, treinando o quê? Sua cognição, seu jeito de conhecer, que não fica só restrito lá. Vai para fora. E se vai para fora, é desse jeito que a gente conhece arte. Por que a gente hoje é um pouquinho mais intolerante do que era no ano passado com coisas como pessoas que falam devagar e repetem as coisas? Vai dando um negócio. Porque você não consegue o quê? Não dá para deletar. Dá para deletar. Tudo que você não gosta na sua vida, você deleta na tela. E essa autorização, porque nós estamos extremamente autorizados para dizer o que é importante, o que não é importante, que o seu gosto, as suas opiniões são fundamentais, porque quando você diz curtir, isso é incrível, isso modifica alguma coisa, tanto que você faz questão de fazer isso. Então, nós estamos muito autorizados por nós mesmos. No mundo, assim, das pessoas com corpos presentes, ainda não há uma completa isonomia, assim, uma coisa muito igualzinha de um para o outro. E vai dando um pouco de desgosto da gente não conseguir deletar todo mundo que a gente gostaria, que amofina muito a gente. Eu, por exemplo, gostaria de ter hoje deletado o atraso do trem, né? Passar por cima do que estava atrapalhando. Não deu, você vai ficando meio mais do que você ficava antes. A irritação que a gente tem com aquela ligação telefônica que você diz, aí diz disca 1 para isso, disca 2 para aquilo, disca 2 para aquilo. É praticamente insuportável, mas demora 4 segundos, 5 segundos. Mas 4 segundos, 5 segundos é muito tempo. Hoje, é muito tempo. Então, a gente é mais impaciente, mais intolerante, é autoautorizado. Junta tudo isso e vamos sentar e assistir um filme do Kiarostami, que o carro vai ser em tempo real para chegar lá em cima. Em tempo real. Ele é velho, o lugar todo empreendedor, não é autobahn alemã, então vai demorar. Eu vou contar para vocês uma coisa que me aconteceu semana passada e que eu fiquei, que eu estudo esse negócio faz um tempo, estou estudando, sou professora de comunicação, não sei o quê. Estou lendo um livro do Amos Oz que eu não li, pulei, que é Conhecer uma Mulher. Acabei já. Mas estava lendo semana passada um livro do Amos Oz que se chama Conhecer uma Mulher. Não é um livro recente dele, mas agora tem até um novo dele. E eu me flagrei, sabe com o quê? Assim.
esse livro acontece dentro de uma casa e tem coisas fora da casa, né? Então, eu estava lendo um pedaço muito bonito, onde o Amos Oz estava falando qual é a chegada das cores depois do inverno lá no jardim. Mas, dentro da casa, estava acontecendo um negócio importante para o livro. O que eu me flagrei? Tipo assim, pulando. Por quê? Cadê a ação? Aí, quando eu me flagrei isso, eu falei, nossa, o negócio está feio mesmo. O negócio está feio, porque se você não percebe, eu falei, se o cara escreveu isso, isso deve ter algum sentido. É realmente uma descrição escandalosa, se algum dia seja ler nesse livro, vocês vão ver, é escandalosa, é de uma preciosidade, tem tudo a ver com tudo, mas era uma pessoa dizendo das cores e das tonalizações das folhas acontecendo, esse tipo de mudança. Você leu? Eu já peguei assim. Você já pegou também? Eu fiquei assustada. E ó, que eu tenho hábito de leitura, assim, mantenho regularmente hábito de leitura, assim mesmo, de literatura, tá? Mantenho, mas por quê? Porque o corpo é um só. Se você vai treinando muito uma coisa, essa coisa tende a ganhar estabilidade no seu corpo. Tende a ganhar estabilidade, quer você queira, quer você não queira. Então, você imagine você entrar para assistir qualquer coisa sem lembrar que quem está entrando para assistir é alguém desse mundo agora, que está acostumado a ser mimado, porque nós hoje somos pessoas muito mimadas, porque a gente deleta o que a gente não quer, responde o que não quer, mente desbragadamente dizendo não recebi, não vi, não chegou. São outros protocolos sociais. Tudo o que te desagrada, você resolve. A teu favor, claro. Você resolve. Nós somos pessoas muito mimadas hoje. Isso é o ápice do consumismo. Eu lido com tudo como um consumidor que senta e diz, me agrade. E quando a obra de arte não faz isso com você? A culpa é dela, né? Claro. Ela é uma porcaria, ela não presta. Não é você, claro que você presta, né? Claro. Mas é ela que não presta. Ela ou é ruim, ou ela é fria, ou ela é burra, ou ela é qualquer adjetivo que desclassifica uma coisa com a qual você não conseguiu entrar em contato, porque não te interessou, porque a sua percepção não lida mais com aquilo que não te interessa, desse jeito, que é o jeito do consumidor que está em busca do agrado para ser mimado, autoautorizado. Então, como é que aquela informação tem o direito de ficar me aborrecendo? Tem o direito de me fazer perder o tempo? Essa é a situação que eu tenho a impressão que é legal a gente ficar um pouco mais alerta, para que a gente possa não lidar com o MTPA, para que a gente possa lidar com toda e qualquer obra, seja um quadro, seja um vídeo, seja, inclusive com o MTPA, inclusive com ele. Isso. Então, é nesse quadro que eu gostaria de convidar vocês para a gente começar a conversar a partir desse enigma, por enquanto, para quem não conhece, que se chama MTPA, que eu posso dar algumas pistas para vocês, mas elas são vagas. E elas vão mexer justamente com essa coleção de informações que somos cada um de nós, e é uma coleção que está sempre em transformação, porque a gente está sempre em contato com outras coisas, essa coleção de informações vai mudando. E informação, essa que eu estou falando, não é informação só verbal e intelectual. É qualquer tipo de informação, a maciez dessa cadeira, essa luz, a tonalidade da minha voz, o gesto que eu acabei de fazer, isso tudo é informação. Tudo. Então, como são muitas informações com as quais a gente entra em contato a cada minuto da nossa vida, isso vai fazendo alguma coisa com o corpo da gente. Hoje há uma incidência grande de um tipo de informação que vem do digital e que tem a ver com o software, que tem a ver com essa imediatez entre uma coisa que é para algo
Porque essa é a diferença da lógica do software. Esse artigo que eu estou escrevendo é um artigo onde eu estou propondo que o corpo, agora, como tudo, é da lógica do software, que é uma lógica que regula todos nós, inclusive a produção de arte, que é uma informação para. Então, uma vez que é resolvido isso, o software só dá conta disso. E ele precisa dar conta só disso mesmo. E ele vai ficar obsoleto, porque daqui a pouco isso aqui já está resolvido e precisa resolver uma outra coisa. Então, esse fica obsoleto e não tem problema algum, porque ele é descartável mesmo. Aí aparece o próximo, que também é só para alguma coisa. E essa noção de que a gente tem muita facilidade para saber que o WhatsApp é só para o WhatsApp e que o Instagram é só para o Instagram, e a menor dificuldade em ficar migrando, porque a gente sabe que aquilo é só para aquilo e precisa funcionar para aquilo. Se aparecer outro mais legal, a gente imediatamente deleta esse e coloca outro mais legal para aquilo. Então, ou seja, nós voltamos a uma ética causal muito forte, que é do ser para, isto é para aquilo. Imagina a arte que já faz mais de não sei quanto tempo, um século e meio atrás, que já discutiu toda essa coisa da lógica da causalidade, que não tinha nada a ver, e a gente, com hábitos cognitivos cada vez mais treinados na causalidade, cada vez mais treinados nessa lógica de alguma coisa que precisa funcionar rápido, dando conta rápido. Tudo isso dentro da autoautorização, que sou eu que dou, porque eu comando tudo isso sozinha, da minha casa, do meu computador, com a ponta do meu dedo. Então, esses cidadãos, que somos todos nós hoje, quando vamos lidar com a arte, se a gente esquece disso, a gente provavelmente repete um comportamento muito nada a ver, porque não tem a ver mais com o jeito como a gente vê o mundo. E não é ver a arte, ver o mundo, a arte também. Então, como a gente está vendo a arte assim, talvez a primeira coisa seja dilatar esse entendimento de o que é ver arte. Como é que você constrói um olhar para isso? Como é que a gente vai construir aqui um olhar para ver o MTPA, que é uma companhia? Você imagina só o nome dessa companhia, que já é um nome esquisito para uma companhia, que é, né? As mãos, os pés e a cabeça também. Esse é o nome da companhia. Então, já tem alguma coisa a ver com um corpo aos pedaços, né? Que é um corpo entendido como pé, mão e cabeça. Quando vocês forem lá, vocês vão ver. Por que isso? Não vou contar, não. Quando vocês forem lá, vocês vão ver por que talvez os pedaços do corpo sejam realmente centrais para eles. Não vou dizer. Fica só com isso na sua cabeça. Por que é central entender o corpo assim, com um pedaço? Vocês vão lá ver. Se a gente encontrar em outra ocasião, vocês me falam. Depois disso aí. Então, tem lá esse nome. Como é que a gente lida? A gente só pode lidar com o MTPA, com qualquer coisa, fazendo perguntas. Jamais buscando resposta. Que é desconfortável, é. Porque falar é lindo, né? Vamos fazer perguntas, não vamos buscar resposta. É bacana. Mas é muito desconfortável. Porque, justamente, eu estou muito acostumada a ser atendida. Quando eu falo com as pessoas, quando eu mando as mensagens, quando eu recebo, eu deleto o que eu quero, eu escolho, tudo do meu jeito. Então, estou muito acostumada a ser atendida. Então, quando eu não sou, é desagradável. Quando uma obra me convida a pensar junto, pior ainda. Eu quero ser agradada. Quero ser convidada a pensar, a descobrir a questão que está ali, aprender a valorizar de acordo com o fulano, o cicrano, ler a resenha de não sei quem, a autoridade, ficar autorizada por uma fala que eu já peguei em algum lugar para poder falar daquele negócio, porque agora já estou autorizada por que eu vou citar o Agamben, que eu vou citar o Deleuze, não, eu já estou autorizada porque eu entrei na turma e pronto. Talvez seja a hora da gente pensar um pouco em parar com esse negócio. Parar com isso. E dar uma pensada no lugar de que está isso? Qual a função que isso está tendo? Essa necessidade permanente. Não estou falando de vocês, estou falando de mim. Nós todos estamos no mesmo barco. Todos estão no mesmo barco. Qual é a necessidade das citações? Quando? A arte já discutiu citação no seu fazer. Todas as linguagens já discutiram o que é citação, alegoria, referência,
Todas as artes. Isso da virada do 19 para o 20, ó, que a gente já está chegando daqui a pouco no primeiro quarto do 21. Que a gente ainda está atado, bem atado a isso. Então, como é que a gente está atado a um modo de pensar que aquele objeto com o qual você vai lidar, ele já deu um rolê nesse negócio aí? Vai ter um desajuste. Isso é para a gente pensar junto. E como é que você vai construir esse olhar, então, caramba? Igual você constrói qualquer olhar. Como é que você aprendeu a olhar para atravessar a Avenida Paulista? Não foi lendo o livro, não. Difícil. Se alguém te der uma bula para atravessar a Avenida Paulista, melhor não seguir, que capaz de não chegar do outro lado. Como você fez? Como você construiu esse olhar? Olhando, né? Entrando em contato. Alguém que já tinha visto antes como é que era atravessar a Avenida Paulista, te segurar pela mão, não deixar você ir sozinho. Aí você observa. Construir o olhar para a arte, a gente vai precisar encontrar com a arte. Muitas vezes. E com a arte que a gente provavelmente não gosta, não, porque é mimado, e não entende, não, então se afasta. Por onde eu quero começar, para a gente chegar um pouquinho perto do MTPA, só chegar um pouquinho perto, é ser autorizado a construir um olhar com a voz do outro. Para poder dizer que chegou perto, para poder se sentir perto, para poder ser acolhido por quem também está interessado em chegar perto da obra. E, então, esse é um dos jeitos, ficar esperto para isso, que esse talvez não seja um jeito eficiente de chegar perto da obra. E 2, tentar ver como é que faz para lidar com um tipo de arte que já discutiu na sua materialidade isso daí do que a gente ainda não se livrou. Do que é referência, da necessidade, como é que usa referência, como é que faz citação, o que é autoria, o que é compartilhamento, o que é isso. A própria o objeto do qual a gente está falando. Então, se a gente juntar essas duas pontas que parecem meio injuntáveis, talvez a gente possa ter algum caminho para chegar um pouquinho mais perto do que de construir um olhar, que nunca vai ser um olhar, vai ser o olhar possível naquela situação. Então, entender, essa necessidade de entender, regido esse verbo entender, pelo que se chama de entender em português, e não em arte, é que é o problema. O que é entender em arte? Entender no verbal, seja em português, seja em inglês, seja em chinês, seja em japonês, é uma coisa que você precisa dar o mesmo significado que eu estou dando para esse negócio aqui. Quando eu falar microfone, você, eu, ela, ele, todo mundo vai saber que é um objeto ou esse, ou que cumpre a função desse, ou parecido com esse. Então, isso é entender, arranjar o significado comum, para a gente poder se comunicar. É um negócio extraordinário no verbal. Isso é uma coisa incrível que a gente evolutivamente conseguiu fazer, a gente, estou dizendo espécie humana, conseguiu evolutivamente fazer. É um negócio extraordinário, porque você imagina a economia que é arranjar nomes que uma quantidade muito grande de usuários economiza e diz, porque senão eu teria que dizer para vocês, então, vamos pegar aquele negócio que transmite a voz e amplifica, sabe o que é? Ah, sei. Não precisa fazer 11 palavras, falar uma só e já vai todo mundo entendendo. Então, isso é uma coisa extraordinária. Mas, em arte, esse entender não dá certo. Não é esse o entender que a gente precisa. Esse entender de arranjar uma legenda, entendendo a legenda como um tradutor do significado. O que tem para entender na arte para a gente poder dizer que entendeu? Isso tudo para a gente conversar junto. E ponderar que, assim como a gente precisa ficar esperto que esse corpo já não lida da mesma maneira que lidava com qualquer informação e não vai lidar com essa informação também artística, ele talvez possa, justamente porque ele é da simultaneidade, da pluralidade, da ubiquidade, da conectividade, de tudo isso que ele é, quem sabe ele pode também agora lembrar que ele pode ter 2 tipos de entender. Um para a arte que não seja aquele que ele usa para linguagem verbal.
E que talvez isso seja uma coisa interessante. E que esse outro entender vai dar naquele outro pedaço, que é como é que constrói o olhar para a arte. Não é como é que constrói o entendimento para a arte. É como é que constrói o olhar. Como é que você vai olhar para aquele negócio. A gente já aprendeu a olhar para site, a gente já aprendeu a olhar para cada coisa incrível que a gente aprendeu. A gente não sabia, a gente foi aprendendo no encontro, no exercício, na repetição. E com a arte a gente vai precisar fazer isso. Então, hoje a gente vai encontrar com uma companhia que ainda não se apresentou aqui. Mas a gente já encontrou com muita coisa que vai ajudar a gente a já ter encontrado com ela, antes de encontrar com ela. Porque o que é isso? Você já encontrou tanta coisa, você já viu tanta coisa na sua vida, que é isso que vai permitir você, quando você encontrar com essa companhia ou com outra, entender que você já encontrou com ela. Ou seja, não é que é meu Deus, de onde veio, caiu do céu, não sei o que é isso. Não, você sabe muitas coisas. Porque você sabe o que você... Não vai ser seu primeiro encontro de entrar numa sala escura, de andar na rua atrás de companhia fazendo alguma coisa na rua. Não vai ser isso. Você já viveu isso. E é com isso, com essas informações, que a gente vai o tempo inteiro reconfigurando essas informações, e isso é que se chama olhar. Aprender a olhar é só ficar assim, um pouco mais assim, espertinho e rápido para juntar as informações que você já tem. Você já tem um monte de coisa que, com elas, você caminha. O que sucede? O que sucede é que as informações elas tendem a grudar aonde elas encontram parecença. Então, é uma coisa um pouco conservadora. A gente tende a querer a informação que, na verdade, você já tem. E que você quer só reafirmar. Que esse papo que a gente é super moderno, que a gente é super disponível, aberto para tudo, a gente é muito conservador. A gente gosta muito de encontrar com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que a gente já se sente um pouco mais confortável. E não é porque a gente é só besta, estúpido, otário, não é por isso. Um pouco, mas não é só por isso. É porque é um traço evolutivo. Por segurança, ou seja, a segurança de você estar num lugar onde você consegue decifrar os códigos, permite a sua sobrevivência nesse lugar. E isso desde que a gente tinha aqueles bichos grandes atrás da gente e precisava arranjar um lugar para ficar mais seguro. Então, a estabilidade é fundamental, sem dúvida. E, desde então, essa noção de uma informação ganhar estabilidade é central para a nossa sobrevivência. Todo mundo sabe, você chega num lugar onde você não manja os códigos, a primeira coisa que você faz é tentar identificar no ambiente alguém que manja o código, você não dá muito vexame. Você fica esperto para não sair da fila no lugar errado, ou não levantar da mesa impropriamente, ou não usar o talher que não devia. Você fica ali esperto, tentando colar de quem para sobreviver no ambiente, para ser bem acolhido. Então, nós somos conservadores em termos evolutivos. Isso é um problema para quem trabalha com arte, especialmente hoje, né? Século XXI. É um problema, porque justamente o que a arte vem fazendo desde sempre é mexer com isso. É mexer com o que está conservado. Arranjar de outro jeito essas informações aí. Tirar dessa conserva, desde sempre. Mas a gente tem essa tendência. Então, quando a gente encontra com uma informação que não tem como grudar nas que a gente já tem, por causa desse traço evolutivo, a gente afasta dela. A gente não gosta muito dela, a gente se afasta um pouco dela. O que vai empobrecendo a gente. E a coleção vai ficando mais mirrada, vai ficando muito gorda das coisas que ela já tinha e fica mais mirrada da diversidade. E diversidade também é uma palavra bacana, a gente adora falar. É difícil por causa disso. Porque reconhecer o outro é reconhecer o que você ainda não sabe. E a gente chama de outro só uma coisa que é um pouquinho diferente. Não o que você não sabe. Esse outro da alteridade. A arte faz isso com a gente. Então, a gente vai lá assistir uma companhia, que é uma ITPA, que a gente vai encontrar várias possibilidades de chegar nela. Por quê? Porque você já viu vários espetáculos.
Agora, dependendo dos espetáculos que você viu, você chega mais aqui, você chega mais ali, você chega mais ali, você fica mais para fora, você fica mais para dentro. Depende. Porque depende de onde é que vai colando as informações que a gente vai encontrar daqui a pouco com essas que nós somos agora. Isso que é construir o olhar. Saber que cada vez que a gente vai assistir um espetáculo, é essa situação que vai se dar. Uma certa coleção que vai ter algumas ponte não é uma boa palavra, algumas sintonias com o que encontra, e vai ter algumas dissintonias com o que encontra, mas mesmo as sintonias, elas não são a garantia para nenhuma espécie de entendimento. É só confiar que você vai perceber. Sua percepção vai fazer alguma coisa com aquilo. E se naquele momento não deu certo ainda de você localizar muito direitinho para colocar na gaveta muito certinha, isso não é mal, isso é bom. Isso é que vai te manter atado àquela informação. É isso que vai manter você e aquela informação vivos. Não tem nada menos produtivo do que imediatamente alguém perguntar para você, mas é dança contemporânea ou não? Aí você diz, acabou o assunto. Pronto, está resolvido a dança contemporânea. O que a gente avançou? O que a gente entendeu, desentendeu entre a gente sobre isso, sobre aquilo? Porque a gente rapidamente etiquetou, embrulhou e guardou. Na gaveta certinha. A gente é esperto, inteligente, bem informado, a gente põe na gaveta certinha. Para nada. É igual coisa que você ganha e põe na gaveta e nunca mais olha. Aquilo não prestou. Aquilo não prestou. Só vai prestar se você ficar um pouquinho incomodado e não souber onde é que você põe, porque o que menos interessa é onde você põe. Esses nomes só escondem. Eles não iluminam. Eles escondem porque a gente não precisa fazer mais nada, porque você já sabe se aquela música é de fato do Brahms ou do Handel. Mas de que período, quando, tocada por quem? Ou seja, a música mesmo, não sei nada dela. O convite é esse, para a gente tentar ir lá no MTPA hoje, assim, tentando ver o que a gente consegue ver entre as duas coisas que eles vão mostrar, lembrar desse nome, que deve ter algum sentido, uma companhia, colocar esse nome para si própria, para os seus trabalhos, tentar, de cara, vocês vão reconhecer sintonia entre uma coisa e outra, entre um pedaço e outro, de cara vocês vão reconhecer, porque a gente tem hábito de reconhecer desenhos coreográficos, espaciais, que remetem um ao outro. Isso, de novo, o que vai ser? É pior do que não reconhecer. Porque quando você reconhece, você diz, mas você viu que aquele pedaço é igual aquele ali? Você viu que lá tem aquele negócio assim, aqui tem aquele negócio assim, você viu que lá tem cadeira, aqui tem cadeira, você viu que ali tem luz, aqui tem duas, ali tem uma, você viu? Então, isso não é legal, porque isso a gente não chega na obra. Isso justamente a gente chega onde a gente já está. A nossa arrogância de sempre, de fazer os entendimentos. A gente não chega na obra. O interessante é tentar ficar com a pergunta. É igual mesmo? É cadeira no mesmo sentido, uma e a outra? É cadeira, mas é mesmo? É a mesma coisa? Cadeira? Cadeira é sempre cadeira? Luz é sempre luz? Esse nome é a mesma coisa em arte para tudo? Quando você fala luz em português, é o mesmo nome, um nome para essa coisa só. Mas será que em arte é a mesma coisa? Serve para designar o mesmo fenômeno equivalente? Ou seja, valendo igual, com a mesma valência? Possivelmente não. Então, esse é o convite. Eu não vou continuar falando, porque eu quero ouvir o que vocês acham desse convite, porque vocês disserem, Helena, não queremos nada disso. Conta aí para a gente o que é o MTPA. Aí eu dou o endereço para vocês no site, vocês vão e vem tudo. Tá? É um convite para a gente conversar um pouco sobre construir um olhar para alguma coisa que a gente não viu, mas que a gente já viu coisas parecidas
e pode fazer esse exercício de construir o olhar, lembrando que a gente vive nesses tempos que a gente gosta muito de falar, que são tempos das novas mídias, das novas tecnologias, tudo novo. Então, cruzar um pouquinho tudo isso e ver até onde a gente está a serviço da lógica do software quando a gente senta e assiste teatro, dança, circo, performance, assiste espetáculos ao vivo. Até onde a gente está a serviço dessa lógica, essa lógica causal, essa lógica do isto é para alguma coisa, até onde a gente está aprisionado. É para abrir a conversa. Alguém tinha pedido antes? Já ligou. Não, eu pensei, eu dispensei, voltei a pensar agora que você falou no final, com mesmos olhos, ver dança, performance, teatro e circo. Porque, no começo, eu pensei, será ainda mais difícil com as artes do corpo, com as artes cênicas? Mas aí você citou um livro que tem um tempo completamente lento, que é, né, a descrição das cores na chegada do inverno, um filme que o carro vai no tempo real. E aí, então, minha pergunta não faz sentido porque já está respondida. Não é pior com as artes cênicas, né? Esse delay. A nossa dificuldade com os tempos. Exatamente. É igual. Mas agora, no final, você falou os olhos de olhar a dança cigana. Então, volta, talvez porque elas... não sei. Será ainda pior para as artes do corpo? Eu não sei. O que vocês acham? Não sei. Será? Eu acho que para livro hoje é muito mais complicada a concentração. Você conseguir ficar no livro, acho que as performances ainda te envolvem mais, porque você está ali todo... Você vê uma peça de teatro no filme, é uma coisa muito chata. Alguém filmar uma peça de teatro, uma performance de circo, de dança, é muito entediante, porque eu acho que é uma performance muito viva, ao vivo, e que te envolve muito, em muitos sentidos. Você está ali escutando a música, vendo o cara se mexendo. Eu não sei, é tudo muito envolvente. Já o livro, ele está ali. Eu não sei explicar, mas eu acho que ele é mais quieto. Você precisa fazer uma força maior para não se dispersar. E eu não sei, eu ainda sou de uma geração ainda mais recente que tem uma dificuldade tremenda de não olhar para o lado e falar, puta, mas que barulho foi esse? Deixa o livro, vou olhar o Facebook, sei lá. Eu acho, não sei, eu acho que é isso. Porque são hábitos cognitivos, ou seja, como você já nasce num mundo onde a imagem está muito hipertrofiada, está muito em todo lugar, está espalhada por tudo que é lugar, e gerenciando as nossas formas de conhecimento, a imagem que foi ganhando, por causa das telas, ela foi ganhando uma proeminência imensa. Então, evidentemente, para você, o livro é muito quieto mesmo. Você imagina para uma geração onde o livro era muito... uma geração onde encontra no livro que toda a possibilidade de imaginar, de fazer no ritmo da pessoa, de ler, de voltar, de não sei o quê. Porque são temporalidades de corpo diferente. Mas todos nós, mesmo não nascidos, como você nasceu mais recentemente, como a gente gasta muitas horas fazendo a mesma atividade, que é ficar na frente da tela, a imagem foi ficando para todo mundo desse jeito. Ou seja, o deslocamento da imagem passou a ser o deslocamento, não o deslocamento da imaginação. Você imagina o livro, o rádio. O rádio era uma coisa extraordinária, porque no rádio você imaginava até como é que era o cara que estava falando, porque não só tinha voz, como só tem a voz, né, até agora. Então, era uma coisa assim... Agora, depois que você tem, todos nós temos, associado voz e imagem, a gente começa a sentir um pouco de falta
nas outras mídias, nos outros suportes, nas outras mediações, de coisas que vão ficando mais parecidas, porque o corpo é que vai pedindo. Então, a gente vai pedindo do livro uma aceleração que não dá, porque a linha não sobe, é a parada mesmo. Acho que uma simultaneidade, né, muito grande. Porque são hábitos cognitivos. A coisa mais difícil da gente se livrar é de hábito cognitivo, porque a gente funciona por causa deles. Eles é que fazem a gente perceber o mundo de um jeito ou do outro. Então, se a gente está muito mais acostumado com velocidade, etc, etc. É claro que você imagine uma pessoa que mora numa cidade de 10 mil habitantes. A Avenida Paulista é uma coisa horrorosa para essa pessoa. E, para a gente, você nem atravessa na faixa, porque você, pronto. Você sabe que está errado, que não devia, mas você está com pressa. E você sabe que não vai acontecer, porque você já tomou conta do motoqueiro, se vem, se não vem, porque você está, porque você mora aqui. E o seu corpo dá conta disso. E o outro corpo não dá conta. E você, quando vai passar mais do que 3 dias na cidade de 10 mil habitantes, você diz, não acontece nada. Não acontece nada. Porque, claro, que as coisas estão acontecendo, não há percepção de que elas estão acontecendo. Porque acontecer, esse verbo, ganhou outra coisa. Então, imagina isso tudo assistindo arte. Então, eu não sei, ou seja, você está dizendo, onde tem o corpo, está acontecendo lá, e tá. E quando o corpo está devagar, sentado, quieto, aí fica parecido com o livro. Não é? Que aí já não está acontecendo muita coisa. Uma coisa é você imaginar, vou ver um espetáculo de dança da Deborah Coker, onde está todo mundo fazendo N passos, subindo, descendo, parará. Uma outra coisa, você diz, aí eu vou ver um filme do Kiarostami, onde não está acontecendo desse jeito o acontecimento. Embora tenha movimento, mas ele é lento. Embora tenha acontecimento, mas não é esse tipo de acontecimento. É treinar o olhar para uma coisa que hoje em dia não vai. A gente está treinando menos em casa. É. Em casa, a gente está treinando menos. Então, a gente tem que saber que é com esse corpo que a gente vai assistir. E que isso causa alguma coisa. Você tem que contar com isso. Eu passo para você depois. Boa tarde, primeiro. Boa tarde. O que eu percebo é que a forma com que a gente está ligado às coisas, né, nos leva a todo instante fazer uma síntese do que a gente percebe. A nossa percepção nos leva a uma síntese. E o convite que você parece que nos está nos fazendo é um convite à reflexão, uma amplificação do sentido das coisas, né? Como você diz, luz na questão verbal é uma coisa, gramatical é uma coisa, mas no contexto artístico, luz tem um outro sentido, né? Que ao refletir você consegue perceber esse sentido. Só que aí entra aquela questão, no mundo instantâneo, festa, né, como se diz, né, que a gente vive. Como refletir? Como caminhar para um momento de reflexão? Autoautorizando-se. Você tem que se autoautorizar a fazer uma coisa assim que você não está acostumado ainda. Você, porque é voluntário, né? Você precisa se dispor a. E refletir não é assim, agora eu vou refletir. Não é zen budista. Vou lá para a montanha. O mundo está louco. Refletir é assim, é no bate-bola mesmo. Ou seja, você fala um troço, eu falo um troço, você. Então, seria um diálogo dialético. Refletir é construir junto alguma conhecimento. coisa que pode virar um conhecimento, pode não virar um conhecimento, sei lá eu. Mas tanto faz. Mas refletir é a gente abrir um pouco mão das referências com as quais a gente constrói o nosso discurso. A gente tem que continuar estudando, lendo todos esses caras, sem dúvida nenhuma. Mas não usá-los do jeito que a gente vem usando. Mas refletir sobre o que você fala, o que eu falo, me mobilizar a gastar 3 segundos sobre o que você está falando. E, quem sabe, se eu comecei a gastar 3 segundos, ou seja, foquei, prestei atenção, esses 3 segundos vão me levar para associar com alguma coisa
E aí eu trago para você, aí você nega, diz, não, Helena, nada a ver. Aí você me diz outra coisa. E aí nós vamos. Isso que é refletir. Como refletir? Encontrando com o outro. A gente não reflete sozinho. Quer dizer, a gente só faz isso hoje em dia porque a gente reflete. Me, myself and I, né? Então, no isso computador, aí, né? É o... Mas até dá para repetir. Não precisa ser literalmente outra pessoa. Pode ser a obra de arte, o teu diálogo com a obra de arte, ou talvez até com o computador, mas acho que é um estado mesmo, né? A gente é acostumado a fazer isso e sintetizar. Mesmo na obra de arte, numa leitura, num texto. Porque tem que ter o entendimento. Sabe? Entendimento. Eu gravei uma coisa para a Globo News muito engraçada na sexta-feira, que era assim, um programa aqui de dança contemporânea. E aí eu falei, tá bom, tá, uma pessoa conhecida de muito tempo, de longo tempo atrás no jornalismo, que trabalhou comigo no Jornal da Tarde, em 1977. Não dá para dizer, não, fui lá gravar. Quer dizer, eles vieram lá gravar. Aí, era assim. Aquelas perguntas tradicionais de dança contemporânea, eu sei que ela é assim. Agora, por favor, Helena, em uma frase. Merce Cunningham, Twyla Tharp. Não estou brincando, não estou brincando. Uma frase para Merce Cunningham. Uma frase para Twyla Tharp. Uma frase para Pina Bausch. E foi indo. Eu falei, corta aí só um pouquinho. Falei, é uma frase para cada um. Até onde nós vamos aí nessa uma frase para cada um? Aí, quando ele falou Merce Cunningham, eu falei, você quer uma frase? Merce Cunningham também. Ensinou a gente a ver tempo e espaço. Ele falou, o quê? Uma frase, não é? Quer resumir o Merce Cunningham? Ensinou a gente a ver tempo e espaço. Isso significa alguma coisa para alguém, ainda mais na televisão? Para um telespectador de Globo News, ver tempo e espaço? Não, claro que é nonsense. Evidentemente, eu falei, se há uma frase, para ser assim, rigorosa em termos acadêmicos, é isso. Mas porque tem que resumir. Porque a pessoa que tem que estar sentada em casa, ela tem que, em uma frase, saber o Merce Cunningham. O que ela vai saber do Merce Cunningham em uma frase, em 10 frases? Ela tem que ver muitas vezes aquele negócio. Não tem jeito, tem que ver isso daqui. A frase pode dizer alguma coisa se você dizer assim, está vendo aqui, ó? Tá vendo esse cara fazendo isso? Ó, está vendo que ele foi para cá, está vendo que ele foi para lá? Ó, aqui tempo, aqui espaço. Aí o cara vai entender. Senão, não. Vai entender o quê? Que está acontecendo uma coisa no tempo e no espaço, só isso, ele vai reconhecer. Então, tem mesmo isso. E a gente está muito treinado a querer a síntese do entendimento. Ou seja, a gente pede, rapidinho, me conta. Não conta tudo isso. E faz o resumo aí. Não, conta aí. Tá bom. E deu no quê? E deu no quê? Twitter? Nós estamos tweetando tudo, né? Cada vez mais. Não, eu nem sei agora se faz sentido, porque foi para outro lugar. Mas a gente começou a falar do tempo, e aí eu pensei no que você estava falando do novo também, dessa coisa de que tudo tem que ser, que nós vivemos nas novas tecnologias, né, nesse mundo das novas tecnologias, novas mídias, tudo novo, e também como que isso acaba entrando na arte de que sempre tem novo. Então, qual a relação do espectador com este novo, que é eu quero ser surpreendido o tempo todo. Então, eu sento na cadeira e, de repente, isso eu já vi. Que é o contrário, um pouco o extremo oposto disso que você está dizendo, dessa nossa coleção que vai criando essas associações, essas sintonias, e que aí a gente vai ressignificando tudo. Né? É o extremo oposto, que é já vi, já sei. Não, outra coisa, me surpreende. E aí nem a Débora Coker pendurando gente, não tem mais o que fazer. Assim, aí esse anseio, assim, eu sinto que, às vezes, a sensação que eu tenho, para compartilhar, já que a gente está falando de como sentar na cadeira para assistir, é que é como se tivesse que sentar, tirar não sei explicar, assim, a sensação é de tirar uma espécie de véu, assim, não sei se seria essa palavra, para poder encontrar. Mas a gente não consegue tirar nada. É muito difícil, né? A gente vai com tudo.
A gente não consegue nem chegar no lugar assim, essa noção de presença, essa palavra bacana no teatro, a presença. A gente não consegue estar presente no espetáculo, assistindo. Difícil, porque, como a gente está muito habituado a muita coisa ao mesmo tempo, então, uma referência que você vê naquela coisa, você já saiu dali, já tem que voltar. A outra referência, fora quando você se desinteressou e aí você já começou a pensar que, nossa, não dei comida para o cachorro, ai, meu Deus, e aí tem que pagar não sei o quê, que eu esqueci, pronto. Fora isso. Mas, mesmo quando não é isso, dentro da própria obra, você vai saindo e entrando. E é assim mesmo, é saindo e é entrando. É saindo e entrando, porque a gente não tira nada, a gente vai lá como está. Então, mas aí, por exemplo, aqui, eu não sei, eu imagino que aqui tenha bastante gente que trabalha na cena também, vários atores ou dançarinos. E a gente estuda muito como estar em cena presente, né? Não pensar na comida do cachorro enquanto você está dançando ou enquanto você está atuando. E aí, treina muito, né? Treina muito para fazer isso. Treina muito para estar presente ali, fazendo aquilo. Então, que treino é esse para estar aqui, nesse outro lugar? Isso que a gente precisa fazer um pouco. Lembrar que a gente precisa, se a gente tiver vontade, né? Se a gente tiver vontade de encontrar a obra, se a gente tiver vontade de estabelecer um olhar, construir um olhar. E construir esse olhar é construir... O que é construir um olhar? É ser capaz de reconhecer. Não é categorizar, etiquetar. Isso o especialista faz. É da responsabilidade do especialista. Mas é saber olhar para o negócio, que é saber reconhecer. O especialista precisa saber se é referente a isso, aquilo, todas as gavetinhas, todas as coisas. Eu tenho que saber essas coisas de dança, obviamente. Eu trabalho profissionalmente com isso. Eu tenho que saber. Mas encontrar com a obra não é mediado por isso aqui. Encontrar com a obra é mediado por disponibilidade perceptiva. Isso é um encontrar com a obra, que depende de muito exercício e que depende de muito treinamento, muita vontade de continuar encontrando com a obra, de não resolver esse encontro. Esse encontro não vai se resolver. Você não vai voltar para casa, espero, você não vai voltar para casa satisfeita, porque você entendeu, arranjou uma gavetinha bacana e botou lá e nunca mais vai pensar nisso. Aprender a viver um pouquinho nesse desconforto, a gente talvez comece a encontrar com as coisas artisticamente. Porque, para encontrar com uma obra artística, a gente precisa fazer um encontro desta natureza, não de outra. Isso tem a ver com o que eu não faço mais. Eu não acredito que falar sobre a obra ajuda a encontrar com a obra. Tem que falar com a obra para encontrar a obra. Você tem que arranjar uma coisa que esteja com a obra para poder encontrar com ela e ajudar outras pessoas a encontrarem. Falar sobre esse discurso de poder que a gente está acostumado e que faz muito bem, porque aí você só aprende mesmo a fazer isso, vai ficando cada vez mais especialista e tudo certo. Mas não é tudo certo, porque não construiu plateia, porque não ajudou ninguém. Porque, senão, estava tudo bombando de gente em todos os lugares, porque esse negócio de ficar prestando atenção, como é que faz para trazer o público, pode ser que seja novo para alguém aqui que tenha 25 anos, mas para quem tem 64 como eu, é uma preocupação desde sempre. E essa coisa de botar crítico, para convidar crítico para falar antes, depois, fazer seminário, fazer workshop antes, depois, tudo foi tentado. Levar à escola, despejar aqueles ônibus de crianças e destirar e trazer. Possivelmente, essas metodologias, como elas não deram certo ao longo de décadas, porque teria que ter dado, não, em 5 minutos não dá certo, mas em 30 anos tinha que ter dado. Não deu. Provavelmente não são as metodologias adequadas. Provavelmente não são. Não construíram o olhar. Porque é tudo sobre. Agora, então, na época do consumo, é sobre. Vai ver agora isso, vai ver agora isso, vai ver agora isso. Vai ticando. Sabe essa obrigação que a gente tem?
terminar a semana com o guia, tendo visto muita coisa do que estava lá escrito, para você poder dizer para os seus amigos, não, eu vi, eu vi. Isso é uma baita obrigação. Tem que ticar muita coisa ali no guia. Senão está mal isso naquela semana. Mal. Tem que se justificar. Tem que explicar porque não foi. Isso tudo faz parte do mesmo bololô. Que talvez seja legal só refletir. Como ele chamou a atenção, só refletir. E para refletir é só assim. E aí a gente pode até voltar para o português, né, para saber refletir sem ser pelo a imagem que é devolvida. Né? Não vi com essa coisa do português de refletir, que é uma imagem que é devolvida. Pensar uma outra coisa. O que é essa reflexão da qual a gente quer? A imagem devolvida é o que a gente tem feito. Não deu certo. Possivelmente não foi uma boa reflexão efetiva, sei lá eu que classificação. Eu fiquei pensando muito nessa nossa discussão também, que espaço é esse que coloca a gente em mediação, né? Valeu, obrigado. Que espaço é esse? Né? A gente está falando desse encontro, né? Que espaço é esse que permite que a gente se encontre? A gente está falando do desconforto. Eu lembrei do projeto da Lina Bobardi para o teatro do Sesc Pompeia, em que ela coloca no projeto que as cadeiras são desconfortáveis para você estar ali, né, vivo, assim. De coluna reta. Tá de olho, não está no seu conforto, já pensando na morte da bezerra, né? Você está ali. E como é político também, né, esses lugares, a construção desses lugares. Talvez a gente romper com o palco italiano tenha a ver com isso também, né, de poder propiciar que essa mediação aconteça, esse encontro aconteça de forma mais próxima, né, que o espaço cênico também não vire essa tela, né? A gente tão acostumado com essa relação eu e a tela, o espaço cênico às vezes vira uma tela, né? Você está ali, está presente, mas às vezes é como se estivesse vendo uma tela também. Você não está tão interagindo tão vivo com aquilo, né? Mas a tela também, você não pode fazer isso com a tela, coitada. Com a tela é igual. Tem que construir o olhar da tela, que vai ser diferente do olhar da cena. Porque senão, coitado da tela, só porque não. Mas a gente não invade qualquer a tela, artista né? visual. Como não? Você invade Mas com a sua percepção. Sim. Sua percepção é que invade a tela, invade a cena, invade o filme, invade o computador. Você invade, sim. A gente invade. Isso que você está chamando de invade? A gente invade. Mas você falou, Helena, que tinha um outro corpo por causa desse software, ele constrói um outro corpo. O que ele está dizendo é que você também pode ter um outro corpo no teatro, né? Assim, no teatro você tem um outro corpo. Vendo uma exposição, você tem um outro corpo. Indo ao cinema, você tem outro corpo. Digitando, dependendo do que você está digitando, também. Claro, isso sim, mas você não pode dizer que só no ao vivo é que a gente invade, troca, se comunica, não sei o que. Isso não. Não, com certeza. Mas... É que é diferente em cada mídia dessas, mas também tem. Mas também como que a gente ainda está numa relação, às vezes, distante, né? Que o espaço construído para esses encontros ainda distancia a gente, né? Esse espaço que a gente está agora, arquitetonicamente, culturalmente também a gente aceita se colocar nesse espaço. A gente aqui, eu de costas para várias pessoas, né? Como o tempo inteiro a gente está sendo formatado por isso e também até que ponto a discussão cênica não tem que ir para esse lugar, né? De transferir esses corpos, esses olhares, essas maneiras de interagir, né? Eu acho que tem criadores que vão criar ou recriar a partir desse espaço. Mas ontem, por exemplo, não sei quem viu a abertura no Auditório Ibirapuera, é palco italiano, começa com teatro realista e dá a volta na relação frontal, começando com teatro. Quando começou, que eu vi mesa, cadeira, cama, eu falei, socorro. É como eu sei quem é o curador, como eu sei onde eu estou metida, eu digo, esse negócio vai mudar, porque é teatro que abre e fecha a porta. Sabe quando a gente brinca? Não me chama para teatro que abre e fecha a porta? Quando você entra, assim, você fala, teatro que abre e fecha a porta. A mesa, a cadeira, o sofá, não sei o quê, não sei o que lá, realista, 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 e blá. Na relação frontal de palco italiano, começando com teatro realista, ele virou o jogo. Mas eu entendo o que você diz, porque formato é complicado. Mas eu acho que tem criador que vai romper a forma e tem outros que, naquela forma, reconstrói também, me parece. Mas é que eu acho que hoje é uma minoria que se sente bem
fazendo isso que está falando. Porra, eu estou de costas, deixa eu virar assim. As pessoas se sentem desconfortáveis. Eu fui no teatro outro dia com um amigo, ele falou, não vamos sentar na primeira fileira, eu me sinto... Vai que alguém me chama no palco, sabe, essas coisas. Aí volta no conforto, né? Mas No é o conforto, conservador, é a só olhar privacidade. Então, não sei. Eu acho que as pessoas têm esse egoísmo, talvez, de participar, de se entregar. A maioria quer ficar ali, de espectador, e olhe lá. Então, acho que a arte amedronta essas pessoas da geração internet. Não sei. Perigoso isso. A arte amedronta a geração internet. Já fiquei assim. Porque porque quer ser agradado, não quer sair da sua zona de conforto. Exatamente, porque hoje você não quer ser incomodado, você quer estar lá fazendo o que você está afim, curtindo o que você quer e deletando o que você não quer. Então, se você vai no teatro hoje, para muitos dos meus amigos que não são do meio, não é confortável porque você está sujeito a isso. O cinema ainda está, beleza. Mas posso dizer, não é exclusivo dos seus amigos nem de hoje. Numa outra geração, isso estaria dito em outras palavrinhas, mas estaria dito assim, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou para o teatro para dar risada. É uma outra geração. Né? Também a zona de desconforto, por exemplo, ela se sentiu desconfortável quando ela encontrou o palco italiano e a salinha ali, porque ela já está formatada. Exatamente. O preconceito. Tipo, isso é aquilo. Exatamente. E ela quer uma zona de desconforto que já virou também uma outra categoria. Então, assim, acho que a grande dificuldade mesmo é a angústia do desconforto. Porque essa é terrível, quando você não sabe, não entende, e está entrando lá e está sendo mobilizado por alguma coisa que nem você processou ainda, a tendência da gente é preservação, lógico. Eu acho que a gente lida um pouco com isso, né? Com a ruptura, para depois se reacomodar numa outra coisa, para aí a gente ir mexendo um pouco. Mas fazer, como você falou no comecinho, fazer o discurso da angústia, do desconforto é lindo, mas estar nela é horrível. É horrível. Agora, as formas, elas vão ganhando estabilidade. Então, a forma do contemporâneo transgressor ganhou uma estabilidade que, para quem veio acompanhando, é total zona de conforto e não opera mais o que devia operar na gente. A gente já viu tanto, vê tantas vezes, dá tanto que virou, me agrada que eu gosto. E se não tiver, vou embora. Sabe? É uma coisa representacionalista. Socorro! Percebe? Virou, tanto faz. Dizer não vou ou vou. É o mesmo princípio de conforto. De conforto. Disso. Mesmo procurando... Estou aqui para consumir. Isso reforça a sua fala, como é importante a gente construir um olhar, tentar trazer tudo isso, mas com tudo que a gente tem, tentar construir aquilo junto, com, né? Tentar encaixar, tentar ir com. É difícil, né? Você assumir a própria oscilação, né? Você fica ali meio que brigando. Não, agora, então é isso. Não, te derrubaram disso. Isso é bem... É um estado... O debate fala isso, que tem vários tipos de espectador, né? Ele fala, esse espectador companheiro, que ele fala que é aquele que comparte o pão, que a ideia de companheiro vem disso, de partir o pão, né? O parceiro. Então, você repartir o pão. É difícil. Muito difícil. Também porque todas essas noções de compartilhamento, de junto, essas palavras, junto, compartilhamentos, essas palavras viraram todas outras coisas já. São todas outras coisas difíceis da gente... Não é que elas estragaram, elas viraram outras coisas. É normal, as coisas se transformam. Não é bom nem ruim, é assim. Mas a gente tem que tomar cuidado com o uso disso para não ficar escondido atrás, como se tivesse tudo resolvido, porque eu sou do compartilhamento, eu sou do junto. De qual junto? De qual compartilhamento? De qual desconforto? De qual interesse em investigação? Qual? Dar um passinho adiante faz favor, sabe?
uma coisinha dessa. Eu queria fazer só uma observação. Que eu estou achando bem interessante a questão das tags. Então, por exemplo, quando a Helena falou que o que você estava falando da geração internet já tinha isso com outra formatação, isso é uma coisa que vem me chamando bastante atenção ultimamente, porque, por exemplo, quando a gente fala a geração da internet, o que significa isso? Também é uma tag. Ou então, a gente não está acostumado a lidar com a tela. Então, passa toda uma coisa não gosto dessa palavra, mas por falta de outra história mesmo da comunicação. Porque, por exemplo, em 84, o filme do Cronenberg, o cara entrava na tela. Ou então, geração internet. O que é? Desde 72, que tinha os militares, ou em 92, quando inventaram o e-mail, ou só porque Facebook agora é geração internet? O que é ser geração internet, se isso já não fecha também? Então, eu fiquei pensando que talvez uma maneira de desviar para não se sentir parte justamente desse agente, se perguntar sobre as tags, né? Tipo, tal da tag, assim. As gavetinhas, para quem, né? Aquelas coisas que a gente falou no início. As etiquetinhas, as gavetinhas. As etiquetinhas, as gavetinhas. As categorias, que ao invés da gente ficar acalmado dentro disso, a gente continua a perguntar. A gente não ficar acalmado, isso não acalma, isso não constrói o olhar da gente. Isso evita que a gente faça a próxima pergunta. Você não faz a próxima pergunta, você já classificou e ficou sossegado. Claro que classificar também faz parte dos traços evolutivos, porque é muito legal você poder organizar e classificar, porque também economiza bastante tempo. Imagina se na sua casa você não tivesse uma coisa organizada em termos espaciais e um dia o garfo está na gaveta do banheiro, outro dia o garfo está lá na área de serviço, outro dia está lá na sua cama. É legal que está organizado, porque essas classificações poupam o tempo da gente, é ótimo. Mas também poupam o tempo, mas a gente precisa saber o que a gente vai fazer com o tempo que a classificação poupou para fazer alguma coisa pelo conhecimento, fazer alguma coisa outra pelo conhecimento. Porque a proposta vamos lembrar que construir o olhar é isso mesmo. É construir, dá trabalho, não está pronto, não vai vir numa frase, como o moço da Globo News, sabe? Não vai vir numa frase. É impossível. Por mais incrível que seja a pessoa que vai resumir, como o menino estava interessado para você, não vai vir, porque isso vai ser mais uma citação. Citação no seguinte sentido, de copy-paste. Vai lá, recorta e cola. Só aquele pedacinho do livro. Não leu nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Só aquele pedaço. Não resolve, não. Isso que a gente precisa resolver, que é construir o olhar. Por isso que não resolveria eu dizer para vocês o que é o MTPA, porque não existe isso, o que é o MTPA. O que existe é uma experiência para a qual a gente precisa se abrir, sabendo que a sua coleção de informações vai lidar com isso. Por mais rica que ela seja, ela é precária. Por mais pobre que ela seja, ela é suficiente para você começar a lidar. Tanto faz de um lado, tanto faz do outro. É suficiente para você começar a lidar e é pouco para você dizer que já entendeu. Isso que é por aí que a gente precisa caminhar, porque a gente vai buscar o que a gente já sabe, não é o que a gente não sabe. Porque encontrar o que não sabe, você precisa primeiro reconhecer que você não sabe. Para ter encontro, você tem que saber com o que você está encontrando. Se você não reconhece o que você não sabe, como é que você vai encontrar? Você não dá leitura para aquilo do que você não sabe. É bem difícil, mas para construir o olhar... Ai, que bacana! Não, mas eu gostei. Que bem legal. Isso é bem, bem delicado, mas é talvez uma militância que eu faço já há um tempo, porque eu só penso que a única coisa que alguém na minha posição pode fazer é passar essa bola para vocês. Passar essa bola para quem quiser continuar passando essa bola adiante. De não ficar colocando as legendas nas coisas. E buscar construir o olhar.
e construir o olhar junto com o outro, dando trabalho em zona de desconforto, buscando reconhecer o que ainda não sabe. Só passar essa bola. Eu tenho a impressão que, se, como toda militante, a gente acredita que o negócio, se vai crescendo, vai melhorando, vai se transformando, vai acontecendo alguma coisa. Eu estou nessa. Por isso que eu convidei vocês para essa proposta de pensar junto alguma coisa com relação a esse negócio que chama arte, encontro com a arte, essa coisa que chama espectador, obra. E o espaço arquitetônico, claro que é fundamental para a construção do olhar. Você vê de perto, você vê uma coisa, você vê de longe, você vê outra coisa. Você vê com essa angulação, você vê uma coisa. Se eu te olhar daqui, é uma outra pessoa que eu estou vendo, porque não estava vendo esse pedaço do seu rosto. Eu já estou vendo outra pessoa. Então, isso tudo faz parte, claro. Mas isso também já foi discutido por obras de arte. Tudo isso, a própria Twyla Tharp, que eu falei para vocês aqui, que eu tinha que falar 3 palavras sobre a pobre coitada, nos anos 80, final dos anos 80, ela fez uma obra que o palco tinha 2 paredes no meio. Você sentava, não dava para ver o que está acontecendo, que tem uma parede, não dava para ver o que está acontecendo do lado de lá. Já era uma discussão disso. Sentar, assistir, mas o que você está vendo? O que você está perdendo? Mas aí depois você pergunta, não precisa ter uma parede. Quando você está prestando muita atenção numa coisa, perdeu o Playboy. Não viu esse pedaço aqui todo, que também aconteceram coisas aqui. Nosso olhar está editando o tempo inteiro. Às vezes, um artista escancara para você isso. Mas a gente já está fazendo isso. Isso é que a arte faz legal com a gente. Escancara umas coisas. Mas a gente tem que estar lá. Claro que metade do teatro vai embora com ódio. Irritar, claro, porque também tem direito. Vem aqui, essa desgraçada faz um negócio desse, não dá para ver nada. A pessoa levanta, quer o dinheiro de volta. A gente sabe disso. Mas, Helena, nesse caso, por exemplo, quando você vai assistir um espetáculo desse, você leu em algum local, te despertou interesse e por isso que você vai. Provavelmente essa arquitetura, ela já está definida, ela já está falando que vai acontecer isso. Então, quando você não vai com esse pressuposto, não é um exercício de estilo, Raymond Queneau, você já vai sabendo que, dependendo de onde você vai sentar, corre-se o risco, há a probabilidade de você não ver tudo, ou de você não ver quase nada, não importa. Então, eu entendo essa sua preparação do olhar, e eu acho que ela é fundamental. Então, hoje, eu vou sair daqui agora correndo para ir para a fila para tentar assistir o MTVA, né? E aí eu procurei na internet, eu li o programa, eu vi outras coisas, e isso já me ajuda. Claro que isso não me dá um arcabouço total daquilo que eu vou ver, mas que ela ajuda, ajuda. Então, essa preparação, essa pedagogia do espectador, não sei o que a gente pode chamar, ela acaba interferindo, sim, e de certa forma, a mim, me auxilia. Né? Então, ela ajuda nessa minha criação do espectador. Então, tem uma cadeira de rodas, tem um rapaz que não tem uma perna, papapá, tem os músicos que estão em cena e de onde eles são, e que isso me dá um contexto, não me dá o formato, não me dá... Mas, então, vamos aí, por exemplo, ele está falando coisas que são do MTPA. Tem lá, os músicos estão em cena. E os músicos... Então, tem uma informação. Os músicos, eles tocam alguma coisa de canção popular da Tunísia e da canção grega clássica. Está com essa informação. Você vai lá, você vai ouvir a música e você vai dizer, a Helena falou, está aí. O negócio aí deve ser tunisiano, o negócio aí deve ser grego clássico, está aí, os caras estão tocando esses negócios aí. Aí você diz, isso me ajuda. Mas isso ajuda exatamente ao quê? A você ouvir melhor a música, porque você ficou sabendo que ela é grega clássica e da Tunísia? Porque estou te perguntando porque eu tenho dúvida até onde isso realmente faz isso que se chama ajuda ou isso atrapalha. No sentido que pode ajudar ou atrapalhar. Atrapalhar o quê? Atrapalhar a construção do olhar. Que você poderia fazer isso depois. Você ouviu aquela música e disse, nossa, aquele negócio parece com música
que do Oriente, árabe, o que parece aquilo? Deixa eu ver de onde é esse negócio aí. Mas aí é a liberdade do espectador. Né? E eu acho que a gente está falando geração, sei lá o quê, e você hoje tem essas informações. Então, por que não utilizar dessas informações? É claro que... Claro que é para utilizar mesmo. E eu acho que hoje nós somos, não somos espectadores especializados, né, num sentido mais amplo que poderia ter da palavra, mas que você tem acesso a uma série de coisas que vai interferir nessa sua fruição. Com certeza. Ontem, quando eu fui assistir o espetáculo do Castellucci, eu estou vivendo aquilo com os meus pais, que enfim, cadeira de rodas, tudo aquilo. Na hora que eu me peguei fazendo aquilo, mas tem os 10 minutos anterior que não acontece, entre aspas, nada, e acontece muito, isso foi na sexta-feira, eram alunos, a maioria das pessoas que estavam ali era de escola. E era muito interessante você perceber que... eu já tinha visto outros espetáculos do Castellucci, de como eles estavam completamente dentro daquilo, no sentido de se deixar levar. E eu me deixei levar, apesar de ter tido outras experiências, de assistir Hegel, enfim, assistir outros trabalhos dele, e que, naquele momento, eu consegui fazer essa coisa de não vou pensar, porque não é o comparativo, né? Mas tendo já a vivência, a experiência, isso interferiu na minha fruição e depois no que eu vou conversar com as pessoas sobre aquilo, por exemplo. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque é assim, sempre essa preocupação de, sabendo que aquela música é da Tunísia, se isso me leva a ver, construir o olhar, ou seja, tentar descobrir o que é isso lá, materialmente, na hora que está acontecendo, se isso, de fato, ajuda ou se isso já é um anteparo, que aquela materialidade toda, eu não vou precisar me haver com ela, porque eu já sei. Então, eu encaixo a materialidade no que eu já sei. Então, a materialidade desaparece um pouquinho, me dá menos trabalho, do que tentar me haver com a materialidade. O que está acontecendo materialmente ali? Por conta de, como eu trabalho bastante com dança, corpo, então me interessa bastante o que está acontecendo. Não interessa tanto o que o artista escreveu no folhetinho. Eu não leio nunca antes. Nunca. Porque eu quero ver... Mas isso você pode ler antes, você pode ler depois. Nada a ver. É porque eu faço esse exercício comigo. É um exercício. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu não pego... As pessoas dizem, a matéria... E não é brincadeira, eu não li. Não li por... Cuidado, não li. Vou ler só quando eu chegar em casa. Quando chegar em casa, eu vou ler. Porque eu quero sempre, porque eu estou fazendo isso comigo, ver se eu me encontro com a materialidade daquilo, porque já tem tantas referências ao longo da vida de coisas que eu vi, que essas informações, é com elas que eu vou caminhando. Depois, essas informações, ou seja, por isso é que está lá. Eu vou saber quando, onde, por quê, que data, se veio antes, se veio depois, tudo, especialmente porque eu sou profissional, vou precisar saber mesmo, porque eu não sei... Estudo, o máximo possível. Mas, primeiro, esse encontro com isso que eu estou chamando do que está ali acontecendo, sem legendas prévias. Já tem muitas, porque, como eu já vi um monte de coisa, já vou com um bando de legenda, já vou com um bando de significados, já basta esses que a gente não tira quando chega no teatro, não tem como. Para tentar ver se dá para, de fato, fazer um exercício que é construir com o que está ali, com o que está se apresentando. Claro que a gente ouve falar muita coisa, as pessoas dizem, né? Você já sabe, você vai ver um espetáculo do Thor, não tem como não ter tudo do Thor que você já viu e tudo do Thor que você já ouviu. Então, isso já tem. Então, eu não quero saber exatamente daquele, a legenda daquele. Mas eu já estou caminhando com tudo isso. Como do Castellucci, já vai caminhando com tudo isso, porque isso está disponível, não começou ontem. Então, é isso. Eu não tenho posição, não leia antes, não busque a informação antes. Nada disso. A minha preocupação é só, buscando antes, buscando depois, se dê a chance do embate com aquela matéria. Porque há um embate com
aquela materialidade. Ou seja, sem imaginar que você já é o vencedor. Você está lá, você já desvendou tudo, você já sabe tudo, você já leu a crítica de fulano, você já viu que não sei o que apareceu no jornal tal, e no New York Times, e não sei o que lá, você já sabe tudo. Então, você está empoderado. Não tem importância, fique empoderado, mas mesmo empoderado, se permita um certo embate com a coisa, que é um confronto. Que é um verdadeiro paralelo com o outro lado, com quem vai para a cena, que é a sensação que eu tenho, não sei a de vocês, que é toda vez que eu vou para a cena, mesmo que eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, sempre tem esse frescor, como se fosse a primeira, porque é sempre né? É sempre isso, assim. E aí a gente está aqui falando, eu estou falando, gente, mas é exatamente o mesmo lugar, assim, né? De conseguir encontrar o outro. É que a gente treina mais em cena, mas eu acho que se a gente já treinou tanto para... Eu não estou falando do público que não é o público que faz, né? Estou falando do público que faz. A gente já faz ali, né? Então, para fazer aqui, acho que é mais fácil. Tomara. Alguém mais deseja? Hã? É isso? Então, gente, obrigada. Super obrigada. Depois vocês me... Oi? Só dar um recadinho antes de fechar. Não, a Sônia está lembrando, gente, quem quiser justamente ver o MPTA, como as entradas elas são disponibilizadas 1 hora antes, apesar de estar super pertinho do Centro Cultural, mas, enfim, precisaria, quem de fato quiser ver hoje, talvez, né, ir se dirigindo para... Porque eu dei que eu queria um convite a mais, já disseram que não tem. Tá começando, né? Não, para cota de convidado não tem mais, mas para público geral tem, mas já está começando uma fila, então... Obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada, Tó, super obrigada.